Bom dia a você, bom dia a todos que já estão conectados com a gente. Este é o Momento Me Faz Bem, cujo objetivo é conversar e aprender sobre vários temas relacionados à saúde e bem-estar. Aqui, todos os meses, estamos conversando com os especialistas. Diferente de outros estados do Brasil, onde as mulheres morrem mais vítimas de câncer de mama, no Amazonas, o tipo mais frequente é o de colo de útero causado pelo HPV. As lesões podem ser detectadas cedo e o câncer pode demorar mais de 10 anos para se desenvolver. Por isso, é 100% evitável. Ainda assim, é o mais recorrente entre as amazonenses. Para conversar sobre esse tema, já está conosco a especialista, a doutora Lucília Rocha, ginecologista. Doutora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eu estava lembrando que ano passado nós fizemos um chamado aqui, né, de prevenção com todas as mulheres e esse ano não podia ser diferente, né? É verdade. É verdade, poder conversar novamente sobre esse problema, doutora. Mas aí muitas pessoas ainda podem ser que estejam se perguntando o que é, de fato, o câncer do útero e o que causa essa doença. Então, o câncer de colo de útero, ele é uma alteração das células do colo do útero, né? No fundo da vagina existe o colo do útero e ali a gente começa a observar pequenas alterações celulares causadas pelo vírus do HPV. Esse vírus é contraído de forma sexual, é transmissão sexual. Na relação sexual, você pode se contaminar em qualquer período da sua vida, né? E de acordo com seu estado de imunidade, essa doença pode surgir. Exatamente, vai aumentando. Como Exatamente, ela muitas vai doenças, aumentando. exatamente. O A câncer mesmo em depender da si, né? imunidade, isso mesmo, ela vai Exatamente. se manifestando. Da infecção para manifestação de alteração no colo do útero, a gente pode ter cerca de 20 a 30 anos. Que Então, coisa. não conseguimos, com exatidão, falar qual o momento da infecção. Certo. Mas é por isso, pelo fato de que demora e pelo fato que se a gente focar na prevenção, dá para cuidar e dá para, vamos dizer, sarar desse câncer. Exatamente, ele é 100% prevenível, como você já comentou. Uhum. E o que as mulheres podem sentir? Se já apresentam sintomas, o Então, que podem sentir? todo câncer geralmente dá sintoma em fase mais avançada, né? Infelizmente. Inicialmente, ele não manifesta nenhum sintoma, mas em fase avançada, essas mulheres podem ter dor na relação sexual, elas podem ter sangramento após a relação sexual e também corrimento de odor fétido, um odor muito sugestivo de algo podre. Por exemplo, peixe podre. Então, assim, é um odor forte. Então, quando você tem esses sangramentos fora do período menstrual associado com dor e corrimento de odor fétido, você deve procurar um profissional de saúde, ginecologista. Certo. Então, como a gente estava conversando, né? É possível sim prevenir. O que a gente faz, no caso, para poder prevenir esse câncer do colo do útero? Então, o próprio exame, né, se chama preventivo. É o principal exame que você, mulher, deve fazer, tá? O exame preventivo ele é realizado pelo profissional de saúde, médico, enfermeiro capacitado, né? E são coletadas células do colo do útero e essas células vão diagnosticar alterações pré-câncer. Então, como eu falei, é um câncer 100% prevenível. Então, se você já tem lesões pré-cancerígenas, o exame de preventivo consegue identificar e assim a gente já consegue fazer um tratamento antes mesmo da gente já ter alterações como câncer. Quanto tempo ou com quanta regularidade eu preciso fazer esse exame? Bom, como o nosso estado, ele é o estado de maior prevalência e incidência, né, dessa doença no Brasil, a recomendação é que ele seja feita de forma anual. Anualmente a mulher deve coletar o preventivo, tá? Certo. Idealmente a partir de quando? A partir de, no mínimo, 21 anos de idade. Pelo menos com 21 anos de idade, essa mulher que já tem uma atividade sexual ativa, ela tem que ter a coleta do preventivo. Às vezes acontece, né, mulheres que são preocupadas com si mesmas, com a sua saúde e tal, que já sente algum sintoma e já quer ir para. Eu não sei se acontece no seu consultório ou nas consultas, que já aparecem alguns sintomas e já quer ir e tal.
também não é um alarme, né? Mas sim é ter a consciência de que precisa ser feito esses exames Isso, com precisa. regularidade. Anualmente a gente precisa, com Certo. certeza. E o exame preventivo, como você falou, a partir dos 21 em diante, existe uma outra regra? Não, é só a partir do... Existe sim. Geralmente, o câncer de colo de útero está associado com início de vida sexual precoce, promiscuidade, muitos parceiros, né? Então, se você já tem uma relação sexual, se você iniciou, por exemplo, uma relação sexual com 15 anos de idade, idealmente, a partir de 2 anos de vida sexual ativa, você já deve fazer a coleta do seu preventivo. Então, por exemplo, uma menina que começou relação sexual com 15 anos, a partir dos 17, ela já deve se manifestar para fazer o exame de preventivo e não aguardar até os 21 anos. O clima afeta de alguma certa forma? Nós mulheres, nesse sentido, sim. É condicional? Relacionado ao câncer de colo do útero, o clima não influencia. Ok. Influencia para alterações vaginais, né? Manifestação de corrimento, mas para o câncer de colo, não. Certo. Porque se puder surgir uma dúvida do tipo, né? Porque estamos falando de uma região que é bastante quente e tem vários fatores ali relacionados, né? O cuidado no geral. Exato. De pele, enfim, podemos mencionar vários outros, mas estamos falando sobre só o câncer de colo de útero. Agora, existe uma vacina também. Existe. Quem pode tomar? Quem deveria tomar? Será que já deveria ter tomado essa vacina? As recomendações, né, principais da vacina, a vacinação do público criança e adolescente, meninos e meninas a partir de 9 anos de idade até os 14 anos de idade. Por quê? Porque nessa idade ainda não há relação sexual. Então, se você se vacina antes de poder ter uma infecção, a vacina fará mais efeito. Nós temos mais de 140 subtipos de HPV. Existem 4 que são extremamente relacionados ao câncer e a grande maioria está relacionada com as verrugas, com os condilomas genitais, né? Então, se você toma essa vacina, você diminui a probabilidade de ter lesão de verruga 90% e da doença, a infecção do HPV progredir, você diminui 70% das vezes. Certo. Você falou uma coisa muito importante em relação a contrair esse vírus e o sistema imune. Então, quais seriam as recomendações por esse outro lado que, se for um sistema imune, vamos dizer assim, fortalecido, conseguiria contrarrestar esse vírus? Sim, sim. Por exemplo, toda doença viral ela está baseada no nosso sistema imunológico. O vírus só vai crescer se você tem um sistema imunológico ruim, assim como doença tipo herpes, doença de HIV. Né? Então, o que eu posso fazer para evitar que essas lesões apareçam? Além da vacina, devemos ter uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, né? Opa, tá batendo novamente aí a porta essa questão do estilo de vida saudável. Nós sempre já falamos aqui, né? Nesse momento me faz ver a importância. E vocês escutam todos os especialistas falando a mesma coisa. É verdade, Ana. E também a questão do sol, né? A questão do sol, porque você produz a vitamina D e a vitamina D ela está associada ao sistema imunológico. Isso é muito importante. Então, essas recomendações que todos os médicos dão e que às vezes a gente demora para executar, para cumprir. É verdade. Mas o nosso sistema, o nosso corpo depende da nossa imunidade, que depende do nosso estilo de vida saudável. Doutora, algumas outras recomendações sobre o cuidado, a prevenção do câncer de colo de útero? Sim, por exemplo, caso você tenha dúvidas, por favor, não tenha vergonha, procure o profissional de saúde, procure uma unidade básica de saúde, procure o seu médico ginecologista para conversar sobre isso, tá? Qualquer alteração, qualquer verruga que apareça na sua região íntima, é interessante ser investigada por um profissional de saúde. Né? Como eu falei, existem vários subtipos desse vírus e você pode não ter nenhuma alteração no seu preventivo, porque no colo do útero não tem nada, mas você pode manifestar alterações na pele da sua região genital e até na sua vagina. Então, por favor, é importante que qualquer alteração você procure o profissional. O corpo cria essas alertas? Sim, o corpo cria. O nosso corpo dá sinal, Ana.
Então, qualquer alteração é importante, sim, solicitar a avaliação médica. Existe alguma dieta em específico, no caso, para durante vamos dizer, detectarmos o câncer, tá? Está num estágio ainda que pode ser, vamos dizer, usado um tratamento, né? Existe, imagine essa dieta, existe esse tratamento também. Qual seria o caminho? Uma vez que o preventivo dá alterado, nós fazemos um exame um pouco mais especializado, que se chama colposcopia. Nesse exame vai ser realizada uma biópsia. A partir daí, a gente vai determinar a linha de tratamento, né? Existe o tratamento cirúrgico, existe quimioterapia, existe radioterapia. Dentro do tratamento cirúrgico, nós temos desde cirurgias pequenas, que são retiradas só o colo do útero, a uma cirurgia mais agressiva que tem a necessidade de retirar o útero. Dentro de toda a linhagem do tratamento, a alimentação saudável, ela é fundamental. Certo. Uma alimentação saudável, né? Equilibrada, com muitas frutas, verduras. Isso é extremamente importante. Certo. Aquelas pessoas, aquelas mulheres que talvez conseguiram vencer esse câncer, que é inevitável, vamos dizer que conseguimos evitar. Pode ser que elas consigam engravidar depois, se existe essa preocupação? Sim, elas conseguem sim. Algumas pacientes que infelizmente já apresentam as lesões pré-câncer, ou o próprio câncer confinado no colo do útero, a gente precisa fazer a cirurgia de retirada do colo do útero, mas graças a Deus o colo se reconstitui. Olha Ele só. se regenera. E essa mulher, ela consegue sim engravidar, se torna uma gravidez que requer um pouco mais de acompanhamento, mas ela pode sim ter uma gestação tranquila, inclusive um parto vaginal, sem problema nenhum. Olha só, interessante, porque vai que surgem aí algumas dúvidas das pessoas que estejam nos assistindo, né? Principalmente por esse lado. Doutora, algum ponto mais em específico para poder prevenir esse câncer? Ou se já apresentou, o que eu faço para poder cuidar e superar, vencer? Por favor, gente, para prevenir esse câncer, eu peço, por favor, que vocês levem as nossas crianças ao posto de vacinação de 9 a 14 anos. Meninos e meninas devem ser vacinados. A partir que você desenvolve a vida sexual ativa, é extremamente importante o uso de preservativo, Ana. O preservativo ele deve ser usado em todas as relações sexuais, né? E, uma vez que você faz o acompanhamento ginecológico, eu solicito que você faça a coleta do exame preventivo anualmente. E leve o resultado para o médico. Algumas pacientes coletam e não retornam, né? É interessante que você leve para o seu médico o resultado do preventivo. Isso é importante. Certo. Existia meio que uma indicação que só não pode ser feito esse exame antes dos 25 anos? Está certo? Está errado? Então, na Europa, né, onde a incidência é extremamente baixa e está praticamente zero devido à aquisição da vacina, lá é recomendado a partir de 25 anos. Aqui no Brasil, como infelizmente a nossa taxa de incidência ainda é alta, a gente preconiza a partir de 21 anos ou a partir de 2 anos, já que iniciou a relação sexual, após a relação sexual. Certo. Doutora, um último chamado para todas essas mulheres fazerem esse exame que pode salvar a sua vida. Por favor, minhas queridas, eu peço a vocês, sou médica ginecologista, conversamos bastante no consultório. Eu espero que vocês tenham entendido a importância do exame médico, a importância da coleta do preventivo, a importância da sua rotina anual no ginecologista. Infelizmente, ouvimos várias pessoas que ficam 5, 6, 7 anos sem fazer a coleta do preventivo. Por favor, façam um esforço, façam esse exame todos os anos. Assim que a gente detecta uma alteração, a gente consegue tratar. Quanto antes, melhor. E assim você segue a sua vida tranquilamente. Quanto mais precoce é o tratamento, menos invasivo ele se torna. E a tua cura será mais rápida. Cuide de você, se ame, mulher. Isso é importante. Doutora, as suas pacientes, você sempre pede para fazer, se não fez, no caso esse ano?
Sempre, sempre. Eu sempre procuro, né? Vou atrás, fico em cima e já dou a data do retorno. Para retornar, olha, ano que vem a gente se encontra. É isso aí. Esse tipo de insistência, por assim dizer, é importante, principalmente quando a gente quer cuidar É das verdade. pessoas e quer cuidar de si. Muito obrigada, doutora, por estar conosco e Eu que compartilhar agradeço. esses pontos tão, tão importantes. E é você que nos acompanha nesse momento. Fiquem ligados porque nosso Momento Me Faz Bem volta sempre, todos os meses, com temas importantíssimos como foi o de hoje. Então, até a próxima.